Lição de casa feita, voltamos à programação normal. Fala pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos para falar de Santos 2, Goiás 0. Finalmente o Santista lembrou o que é vencer na Série B. Depois de 4 derrotas seguidas, a gente conseguiu, enfim, jogando na Vila Belmiro, ter aí mais 3 pontos na tabela e temporariamente volta ao G4 da Série B. Mas, apesar do resultado, tem muita coisa para a gente falar e tem muitos pontos para serem avaliados dessa vitória do Santos e, claro, também da coletiva do Fábio Carille pós-jogo, e a gente vai passar por esses temas a partir de agora. E eu divido esse vídeo em 3 partes. Primeiro, o fator Tadeu. O segundo, o fator Guilherme. E o terceiro, o fator coletiva do Fábio Carille. E eu acho que esses 3 tópicos explicam bem o que foi o jogo e dão a dimensão de como falta ainda muita coisa para o Santos ser mais... passar uma imagem de maior confiança para as próximas rodadas da Série B. Dentro do que era esperado para o jogo, em termos de resultado, fez o que precisava fazer. Jogou, ganhou, contou com a sorte e colocou 3 pontos na bagagem, e era isso que importava. Então valeu aí, Tadeu. Você que não fechou com o Santos no começo do ano, talvez contribuiu mais do que muito jogador que está aí nesse elenco atualmente e garantiu aí 3 pontos, porque até esse erro bizarro do Tadeu, o Santos não fazia um bom jogo, estava ali já entrando numa etapa em que a pressão que a torcida ia começar a fazer já não era uma pressão de apoio, e sim uma pressão de cobrança. Então o negócio já estava começando a querer virar o tom ali dentro do estádio, mas com a contribuição do Tadeu, a gente conseguiu reverter esse cenário. E aí tem um ponto que é, apesar do time titular, né, os 11 melhores que a gente tem à disposição estarem em campo, e isso faz diferença, ter o ataque titular presente fez diferença, em termos de repertório ainda é muito limitado. O Carille ainda expõe isso de um jeito muito claro na coletiva, e eu vou chegar nesse tema daqui a pouco, mas apesar de ter entrado Furt, Pedrinho e Guilherme no comando do ataque, você vê que o time não tem repertório de jogadas. É sempre muito mais fruto da individualidade do que propriamente de uma jogada construída, de um trabalho pensado dentro de campo. Tanto é que, mesmo tendo um armador de origem no time, que é o Juliano, você não espera dele grandes armações. É a coisa mais irônica do mundo, né? Você não espera que ele crie jogadas, você espera muito mais ele dentro da área para finalizar, como um elemento surpresa, do que propriamente um articulador. E eu acho que aí está um maior problema desse esquema atual do Santos. Não ter esse cara que acione as diferentes peças do meio para frente limita demais que o time sempre faça as jogadas de transição pela lateral, e isso acabe virando um chuveirinho para dentro da área ou um chute de média distância. Acho até que o Santos chuta pouco de média distância, mas no geral você não tem uma estrutura de ataque montada. O time simplesmente avança e espera que, na individualidade, o espaço surja para que a finalização aconteça. E eu acho isso super preocupante, pensando na continuidade do trabalho do Fábio Carille. Entrando de novo na parte do ataque, eu preciso falar do Guilherme. O Guilherme está longe de ser um cara que na Série A faria diferença, ou faria a diferença que ele faz nesse time atual do Santos. Ele é um cara que ele entrega. E eu tenho muito essa visão com o Pituca. O Pituca, ele sai de campo zoado de tão cansado, porque ele se entrega o jogo inteiro, ele se movimenta o jogo inteiro, ele tá andando de um lado pro outro o jogo inteiro. O Guilherme faz a mesma coisa, só que no ataque. E aí tem um ponto que eu acho que foi o que mais faltou na ausência dele, né? Que foi, ninguém do elenco tem essa mesma característica. O time não é intenso em nenhuma
porção do campo. Ele é o único que traz esse tipo de energia diferente, vamos dizer assim. E se o time do Santos tivesse o espírito do Guilherme em pelo menos mais uns 4 jogadores, esse time estaria nadando de braçada na Série B. Não faz isso porque esbarra na questão do repertório e esbarra na questão da intensidade. São os 2 pontos chaves e mais fracos do trabalho do Carille até aqui. Então, essa postura que o Guilherme traz para o time, essa vida que o Guilherme traz, é algo que, primeiro, precisa ser elogiado e tem que ser colocado na conta dele, porque ele faz essa diferença. E em segundo por que isso não acontece com os outros? Porque esse time não consegue compreender que a dinâmica que o Guilherme coloca no jogo é a dinâmica que todo mundo deveria ter, independente se tem características táticas e técnicas diferentes. Mas a questão de entrega e de condição de dar opções de jogo, isso deveria ter para os 11 jogadores que jogam no time titular. Então, acho que assim, no final das contas, a volta do Guilherme é importante para trazer esse espírito de volta, né? Apesar de tudo, o coletivo do Santos é limitado demais e um cara com esse tipo de características cria um ambiente mais favorável. E aí eu acho que tem um bom ponto. Eu acho que o Guilherme é um cara que vai ser super importante nessa campanha. E por isso que ele ficar fora é super prejudicial, não só pelo tema técnico, né? Bom, falei do campo e agora falo do técnico. O Carille entrou para esse jogo pressionado. Ou vencia ou estava fora. Não tinha muito para onde correr. Venceu. E ele foi para a coletiva pós-jogo. Na coletiva pós-jogo, acontece um negócio que eu confesso que eu não esperava. Primeiro, o Carille vai com uma carinha de quem tá aliviado, tipo, afrouxei um pouco a corda que estava no pescoço, fiz o que deveria fazer para continuar tendo o meu emprego aqui. Mas aí, ele entra numa área ali que ele começa a atirar para tudo quanto é lado e eu não sei o quanto que isso vai ter de reflexo daqui para frente. Primeiro, ele comenta na coletiva sobre como esse time do Santos reagiu mal ao final do Campeonato Paulista e como que ele planejou mal ao início da Série B. E aí eu acho que tem a ver com contratação. E ao falar isso, de que o planejamento não foi feito, as contratações que vieram não surtiram efeito, e ele tinha expectativas diferentes para não ficar dependente de jogadores como o Guilherme, por exemplo, ele cita o Guilherme nominalmente na coletiva, ele está falando que o Galo não fez um bom trabalho, e aí eu entro num conflito que se você trouxe o jogador, em coletivas anteriores você fala que você aprovou essa contratação, tem uma meia-culpa aí. O Carille fala que errou no planejamento e ok, mas ele não pode jogar assim esse meio do caminho de qualquer maneira. Ele tem que ser mais consistente nessa fala. Onde que foi o erro? O que faltou? Mesmo que ele não exponha o nome de quem foi o jogador que ele não gosta, mas o que faltou? Quais eram as peças que ele esperava para ter no começo da Série B que ele não teve? É muito vago, ele fica só rondando ali de que tô insatisfeito com o que está acontecendo, mas não diz exatamente onde que essa insatisfação tá mais clara. É no grupo, é no elenco, é no grupo, é num setor específico, é numa contratação que ele pediu e não veio, não fica claro. Esse só aí já teria pano para muita manga aí para falar muita coisa nesse vídeo. Mas tem outra fala dele que me deixa ainda mais preocupado. Ele avisou a Série B inteira de que o Santos vai ser isso que foi em campo hoje e pronto. O Santos vai ser um 4-3-3 fixo com alteração de peças ao longo do jogo. O Carille abriu essa aspas na coletiva. E quando ele fala isso, ele deixa claro de que não vai testar a variação,
Jogadores da base provavelmente não terão oportunidades com ele. E essa oscilação que a gente tem entre time titular e banco de reservas, ela vai ser a constante nesse time até o final do campeonato, o que é super perigoso. Se o Santos tivesse chegado na 11ª rodada atuando mal, com um esquema só, mas ganhando a maioria desses jogos, sei lá, em vez de ter 5 derrotas, tivesse 2 derrotas e 3 empates, você já teria ali um sinal de alerta muito claro de que isso em algum momento poderia faltar em termos de variação de jogo e mudança de time durante um resultado adverso. Quando ele sai de uma sequência de 4 derrotas e fala que o time é esse e acabou, todo mundo que for jogar com o Santos já sabe exatamente o que fazer. O que já não era também um super mistério. Mas agora ele carimba de que assim, ele não, mesmo com todo o tempo que ele tem para trabalhar, ele não vai fazer nada diferente. E isso para mim é o pior que ele poderia ter feito. Mesmo que tenha sido só como discurso, mesmo que no próximo jogo ele vai entrar com 3 zagueiros e no outro com 2 atacantes de área e no outro com 3 meias, não importa. Ao falar isso, ao deixar claro desse jeito, ele já gera por si só um ponto ali, primeiro, de rejeição no torcedor que espera que esse time faça mais e de tranquilidade para os adversários que já sabem o que tem que fazer. É pegar esses 11 jogos, olhar e você fala assim, beleza, marca a saída de bola no Santos em cima dos zagueiros, que eles vão dar um bico para frente, cuidado com o pivô que o Furt vai fazer, põe uma dobra em cima do Guilherme, que é o único que faz alguma coisa diferente, cuidado com o Juliano entrando nas costas da zaga em lances aí de dentro da área, porque ele é um cara que entra para fazer um arremate surpresa. Não tem muito o que sair daí. E do banco de reservas, você vai ter peças muito parecidas. Saiu o Pedrinho, entra o Otero. Saiu o Furt, entra o Bigode. São jogadores que não dão dinâmicas diferentes para o time. Eles só fazem reposição dos lugares. O Sherman, todo jogo vai ser substituído mesmo. Ele já deixou isso claro também. Ontem fez isso novamente. Então, essa pobreza que o cara ele deixa tão claro na coletiva me preocupa e, de certo modo, me deixa até mais desmotivado a pensar que esse time vai render um pouco melhor e pode continuar fazendo uma outra sequência de vitórias, mas de certa forma é decepcionante. E aí, para fechar, 2 pontos a mais. O primeiro, se essa estruturação e esse planejamento não foi bem feito, como o Carille falou, a janela do meio do ano não pode ter erro. E a janela do meio do ano ela tem que trazer não só jogadores que venham para ser titular, e já é uma dificuldade por si só, porque tem poucos jogadores que topariam ser titular no Santos na Série B. Quando estava na Série A já não era fácil, imagina agora. E além disso, a limpeza desse elenco tem que acontecer. Os nomes carimbados que já não servem mais para esse time não podem continuar quando essa janela fechar. Patrick, Morelos, o Serginho não vou falar porque até entrou ali ontem no jogo, então ele vai continuar sendo aproveitado, mas tem nomes aí, esses dois são os maiores ícones que a gente tem, não podem estar mais relacionados e não podem fazer mais parte desse time quando essa janela abrir. Tem que negociar, tem que limpar esse elenco. Se tem ali Rainer, se tem ali Rodrigo Ferreira, se tem ali qualquer outro jogador que não tem perfil do que a gente precisa nesse momento, tem que sair. É o momento agora de fazer essa limpeza, oxigenar e conseguir, a partir do fechamento da janela ou com a chegada de reforço, esse time ganhar algum corpo diferente. Se ele for jogar no 4-3-3 infinitamente, ele precisa de pelo menos mais 2 pontas, precisa de um centroavante e precisa de pelo menos mais 2 meias. Porque o Juliano não consegue fazer isso sozinho, e se ele vai ser esse meia sozinho no meio campo, vai precisar ter um reserva, porque o Juliano já não está entregando. Então você já tem que pensar num reserva que potencialmente vai virar titular em algum momento. E você tem que ter o reserva desse cara, e já que o Miguelito não é uma opção claramente, vai ter que buscar aí pelo menos 2 jogadores de meio de campo. Laterais eu acho que não é um problema. Zagueiro, se o Joaquim for vendido, tem que ver o que vai ser feito. Para mim o Jair tem que virar o titular, mas se ele for colocar tipo o Alex, já ferrou de novo. A gente tem que contratar um outro zagueiro. Tem o Baço aí também. Então
A janela vai ser importante para o Santos medir o tamanho do trabalho e do esforço que vai ter que ser colocado dentro de campo para montar esse time com essas peças que não vão ser numerosas em reposição e que também não tem uma qualidade tão acima assim da média no time titular. Mas, de qualquer forma, só de limpar esse elenco e de tirar algumas peças que cortam e tiram vaga de meninos da base, por exemplo, no time de cima, já é um bom ponto positivo. Esse é o comentário para o jogo de hoje. Acho que cobri tudo que eu tinha feito na minha listinha aqui. Acho que não tem nenhum outro grande ponto aí. Próximo jogo do Santos é na terça-feira que vem só, contra o Mirassol, fora de casa. Confronto direto na tabela. Então é bom que o Santos se prepare bem. Mas antes disso, na sexta-feira, tem uma coletiva do Marcelo Teixeira. Eu vou fazer o react dessa coletiva e aí vamos ver o que ele traz, vamos ver se tem alguma coisa relacionada à contratação ou se vai ser somente aí um follow-up, como dizem, da gestão dos 3 meses aí passados, né? Ele diz que ia falar com a imprensa a cada 3 meses, então em teoria acabou o segundo trimestre, então ele está falando agora com a imprensa novamente. Vamos ver o que vem. Não esquece de comentar o que você achou, se você discorda de mim em algum ponto desse vídeo. Também falar sobre o que você achou das contratações, aí, do que pode vir para o time do Santos. Não se esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo e a gente se encontra no próximo episódio do meu canal do Santos. Tchau, pessoal!